Fala pessoal, o X do xadrez de hoje é exclusivo do Rei, a quinta peça que abordaremos de forma individual. Mas antes, editor, solta a vinheta! Pessoal, antes de começarmos, peço seu like e a sua inscrição no nosso canal para nos ajudar com a relevância e a produção dos vídeos. Se já é um inscrito, lembre-se de ativar o sino para receber as notificações. And if you are watching this video and speak English, I'd like to let you know there are subtitles available in English as well. Vamos lá! Como falamos no vídeo sobre o conjunto de peças, após aplicarmos a regra da dama branca na casa branca e da dama negra na casa negra, os reis são posicionados nas casas restantes. Sendo assim, o rei branco inicia o jogo na casa E1 e o rei negro na casa E8. O rei é a peça mais importante. É o objetivo do jogo de xadrez, que consiste essencialmente em você atacar o rei adversário, mantendo a defesa do seu próprio rei. O rei se movimenta da mesma maneira que a dama, nas horizontais, verticais e diagonais, inclusive para trás. Entretanto, ele se movimenta apenas uma casa por vez, e não pode ir para uma casa que esteja ameaçada por uma peça adversária. Então, por exemplo, nessa posição, ele pode ser movido para qualquer uma dessas casas. Nessa outra posição, ele pode ser movido para qualquer uma dessas casas. Ele não pode saltar sobre nenhuma peça, nem aliada, nem adversária. É bem provável que você já tenha ouvido em algum momento da sua vida as expressões cheque, não editor, não é esse tipo de cheque, e checkmate. Editor, também não é esse tipo de mate e já falei que não é esse tipo de cheque. O cheque é uma expressão que demonstra que o rei está sendo atacado por uma peça, porém ainda há pelo menos uma de três possibilidades: fuga com o rei, tomar a peça que está atacando o rei, ou bloquear o ataque posicionando uma peça entre o ofensor e o rei. Para este último caso, vale mencionar que cheques de cavalos não podem ser bloqueados, pois o cavalo ataca pulando sobre as demais peças. Entre as três opções de sair do cheque, não há uma ordem do que seja melhor. Para cada situação, uma opção será mais adequada. Porém, após o cheque, é obrigatório fazer um lance para defender o rei atacado imediatamente na sequência. Já o checkmate decreta o fim do jogo. O jogador que aplica o checkmate vence a partida, pois o rei adversário fica atacado e sem possibilidade de sair desse ataque no lance seguinte. O rei pode capturar peças adversárias, removendo-as do jogo e se posicionando na casa em que a capturada estava. Porém, é importante observar que o rei não pode capturar uma peça que esteja defendida, pois dessa forma se colocaria em xeque e isso é proibido. Outro ponto importante é que os reis não podem ser capturados, inclusive que um rei não pode capturar o outro. E mais do que isso, eles nunca se encostam durante a partida, tendo que ter pelo menos uma casa entre eles. Além desses movimentos, o rei participa de um movimento especial, mas para evitarmos algumas dúvidas que possam surgir neste momento, traremos esse ponto em um futuro vídeo, onde abordaremos os movimentos especiais do xadrez. Mas será que os movimentos do rei sempre foram esses? É melhor voltarmos no tempo. Retratos da história. Antes de tudo, vale dizer que o rei sempre foi rei. E quanto aos movimentos, vale mencionar que são os mesmos que havia no Shatranji e no Chaturanga, com exceção de que, no Chaturanga, o rei podia executar um único lance com o mesmo movimento do cavalo, ou seja, os jogadores tinham uma carta na manga durante toda a partida para salvar o monarca. Parece até que Shakespeare se inspirou no Chaturanga para escrever a frase "Meu reino por um cavalo". Quanto ao nome, o rei se chamava Raja em sânscrito e Shah em persa.
É dito que foi a partir de chá, não esse tipo de chá, editor, é esse aqui. Deixa que eu passe a selecionar as imagens. Então, foi a partir desse chá que se originaram as expressões de cheque e checkmate. Como Raja é um rei ou príncipe na Índia e Shah era um monarca da antiga Pérsia, não foi difícil traduzir o nome da peça para rei ao entrar na Europa da Idade Média. Quanto à estratégia, ressaltamos alguns temas. Primeiro, como falamos que é importante definir o seu próprio rei, na fase de abertura é desaconselhável mover o rei, exceto para protegê-lo. Em segundo, à medida que as peças são trocadas e o jogo se encaminha para o final, o rei começa a desempenhar funções de defesa e ataque. Em terceiro, caso o rei não esteja sob ataque e não haja lances para que se possa realizar, a partida termina em empate. Além disso, o rei ajuda no apoio à dama e à torre para aplicar o checkmate. Esse é mais um X do xadrez. Gostou? Então deixe seu like e se inscreva no canal. Peço também que você deixe abaixo o seu comentário com sugestões e feedback. E você já viu a nossa entrevista com a Alex? Então clique nesse card aqui e dê uma conferida. Tchau!